E aí galera, no vídeo de hoje, resolução de exercícios sobre o movimento retilíneo uniforme. Vamos nessa! Na primeira questão do nosso exercício, que encontra-se aí no link da descrição, nós temos o seguinte, acompanhe a leitura. Considerando-se o movimento de uma partícula expressa pelo gráfico V versus T, dado abaixo, podemos afirmar que o espaço percorrido por ela, sua aceleração e o tipo de movimento que se verifica no intervalo representado são, respectivamente, aí você tem o gráfico. Então, como você pode ver aqui no gráfico, você tem informações sobre a velocidade e sobre o tempo. Ele quer a primeira coisa aí, o espaço percorrido. O que eu sei? Lá da equação da velocidade, ΔS sobre ΔT. Fazendo meu pelos extremos, se eu multiplicar a velocidade pelo tempo, eu vou obter o deslocamento. Tranquilo? Então, se eu multiplicar, que está nesse eixo, por esse, eu tenho deslocamento. O que aqui significa? Que a área do gráfico em questão, a área do gráfico em questão, que não é pontilhada, né, é um gráfico assim, que está expressando que essa velocidade é constante ao longo do tempo, né? A área desse gráfico me fornece o deslocamento. Isso aqui forma um retângulo, né? Como é que eu calculo essa área? A área vai ser lado, comprimento vezes largura, no caso 20 vezes 4. Então essa área aqui dá 80, né? Como a área é numericamente igual ao deslocamento, então eu posso afirmar que o meu deslocamento vai ser de 80 metros. Ok? Está aí o meu deslocamento. Essa velocidade constante garante que a aceleração é zero. Tá? A aceleração é zero. Que é o que ele pede na questão. Que tipo de movimento é esse? Trata-se de um movimento retilíneo uniforme, um MRU. Por que eu sei que é um MRU, pessoal? Tá? Eu sei que é um MRU porque essa velocidade, ó, ela está constantezinha aqui, ó. Ela nem fica positiva, nem negativa, ela é constante com o passar do tempo e vai aumentando com o passar do tempo. Então isso aí trata-se de um movimento retilíneo uniforme, tá bom? Então, a resposta correta aí vai ser a letra 80, letra C. Resposta correta, letra C. Desculpa estar olhando aqui para baixo, é porque onde está a questão, tá? Então, primeira questão, resposta, letra C. Agora vamos para a questão 2, certo? Acompanhe a leitura da questão 2. Na questão, nós temos o seguinte: um automóvel aproxima-se de uma cidade situada a 100 km do local de sua partida, deslocando-se a uma velocidade de 120 km por hora. Qual a distância entre o móvel e a cidade após 48 minutos? Então você tem na questão 2 uma cidade A e uma cidade B, que distam entre si, né, de 100 km. Então elas estão a 100 km de distância. Na verdade é o local de partida do objeto e a cidade onde ele vai chegar. Esse objeto está se movendo a uma velocidade, esse automóvel aqui está se movendo a uma velocidade de 120 km por hora. Ele quer saber a que distância entre o móvel e a cidade após 48 minutos. Então, depois de 48 minutos, a que distância ele vai estar aqui, ó. Então, o que é que eu preciso calcular, pessoal, na verdade? Ele quer saber essa distância S, esse S aí. O que é que eu preciso calcular? Quantos quilômetros esse móvel percorreu em 48 minutos? Então, eu vou pegar aqui de informação o que é que eu tenho. A velocidade do móvel, 120 km por hora. Eu tenho o tempo decorrido,
que foram 48 minutos. Então eu posso transformar esse 48 minutos para hora, ou eu posso transformar a hora para minutos. Vamos transformar a hora para minuto, que é mais fácil. Aqui é 1 hora, ó. Isso aqui não é 1 hora, então fica 120 quilômetros por 60 minutos. E aí eu vou ter quilômetros por minuto. Simplificando, 120 dividido por 60 dá 2 quilômetros a cada 1 minuto. Agora, para saber que distância ele vai ter percorrido, é só aplicar a equação da velocidade. Velocidade ΔS sobre ΔT. A velocidade é quanto? 2 km por minuto. 2. O deslocamento, ΔS, esse deslocamento aqui vai sair em metros. O tempo, 48 minutos. Então, 48. Fazendo o meio pelos extremos aqui, olha, eu obtenho que o ΔS vai ser 2 vezes 48. Isso aqui vai dar o quê? 6 vai 1, 8, 96 quilômetros. Com isso, eu estabeleci o seguinte: depois da saída, quando passou os 48 minutos, esse móvel já tinha andado daqui até esse ponto 96 quilômetros. Se ele já tinha andado 96 quilômetros, qual a distância dele até o ponto B? Qual é esse valor S aqui? É o que falta para completar o 100 quilômetros. De 96 para 100 faltam 4 quilômetros. Então esse móvel encontra-se a 4 quilômetros de distância da cidade a qual ele pretende chegar. A resposta correta aí, letra D. D de dado. Resposta correta. Ok? Então, descobriu quanto ele se deslocou, certo? E depois subtrair do deslocamento total. Faltavam 4 quilômetros, ok? Então, tira o print aí, né? Vamos lá. Continuando, questão 3. Acompanhe a leitura. Nós temos que a Estação Espacial Internacional, a ISS, orbita o planeta Terra com uma velocidade aproximadamente constante de 7,66 km a cada segundo. É uma velocidade mesmo extraordinária, né? Assinale a alternativa que indica a distância percorrida por ela em um dia. Então, o que é que nós temos aí na questão 3? Que a ISS orbita, a Estação Espacial Internacional, orbita a Terra com a velocidade de 7,66 quilômetros a cada segundo. Tá? O que é que ele quer? Qual a distância percorrida? Ou seja, ele quer o deslocamento, né? Na verdade, é a distância percorrida mesmo, só que nós vamos aplicar a equação do ΔS. Em um dia, o tempo aí de um dia. Ok? Então a primeira coisa que nós temos que fazer é tornar homogêneas as nossas unidades de medidas. Aqui eu tenho um segundo, aqui eu tenho um dia. Então não tem como trabalhar assim. O que é que eu vou fazer? Transformar dia para segundo. Transformar dias para segundo. Ou segundo para dia. Então vamos lá. Como é que eu vou fazer isso aqui? Eu sei que um dia tem 24 horas. 24 horas. Mas eu sei que uma hora, isso eu vou colocar aqui mesmo, uma hora tem 3.600 segundos. Uma hora tem 3.600 segundos. Com isso, eu posso dizer que 24 horas tem quantos segundos? Vou colocar aqui S. Quantos segundos tem 24 horas? Fazendo meu pelos extremos, eu vou obter que o S de 24 horas vai ser 3.600 vezes 24. Esse S que nós vamos encontrar aí vai dar o quê? 3.600 vezes 24. Isso aí dá 86.400 segundos. Então isso aqui
é um dia medido em segundos, beleza? Com isso, vou só substituir na equação da velocidade. Velocidade, ΔS sobre ΔT. Minha velocidade, 7,66 km por segundo, igual a o ΔS, que é o que eu quero calcular, dividido por 86.400. Fazendo meu pelos extremos, vai ficar isso aqui, ó, ΔS igual a 7,66 vezes 86.400. Fazendo essa multiplicaçãozinha aí, vai dar o quê? Vai dar, ó, 7,66 igual a 661.824 quilômetros. Beleza? Essa aí é a distância percorrida pela Estação Espacial Internacional. Ele, na questão, está usando a notação científica. Se você quisesse usar a notação científica aqui, para facilitar suas continhas, também daria bom. Aqui é porque eu estou usando a calculadora, ficou mais fácil para mim. Aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Voltei 5 casas. Peguei a vírgula que estava aqui, andei 1, 2, 3, 4, 5 casas para a minha esquerda. Isso aqui, ó, vai ser 6,6, né? Porque aqui, antes do 6 é 1, então eu só elimino. 6,6 vezes 10 elevado a quanto? Elevado a 5. 5 o quê? Quilômetros. Então a resposta deve estar parecida com isso aqui. Então aí vamos para a questão 5, que é uma questão um pouco mais elaborada. As demais da lista vocês vão tentar fazer, né? Porque senão não tem graça se fizer tudo. Qualquer dúvida mais complexa, na verdade qualquer dúvida, pode deixar aí nos comentários, que na medida do possível eu vou respondendo, tranquilo? Estou aqui para ajudar vocês. Aproveitando essa paradinha, já deixa o like, se inscreve no canal, compartilha aí com a galera, valeu? Na questão 5, nós temos uma questão, vamos acompanhar a leitura aqui, que diz o seguinte: a função horária que descreve as posições de dois corpos A e B que se movem em linhas paralelas são SA, T, né? Que é SA, essa posição de A vai depender do tempo, é igual a CA mais 40T. E SB, também dependendo do tempo, CB mais 50T. O espaço S, né, vai ser expresso em metros, o tempo expresso em segundos, CA e CB são constantes expressas em metros. E sabe-se que, para o tempo zero, quando eu subtrair a posição de A menos a posição de B, dava 50 metros. Tá? Determine o instante de tempo em que as posições dos dois corpos coincidem. Ou seja, quando SA menos SB dá zero. Ele quer que você expresse sua resposta em segundos. Então vamos lá, galera. Então o que é que nós temos? Primeiro, vamos analisar essa condição inicial aqui, ó. No início do movimento, ou seja, no tempo igual a zero. No tempo igual a zero, quando eu subtrair a posição final de A menos a posição final de B, dava 50. O que é que isso significa? Significa que SA e SB. Se eu considerar o B como sendo o ponto zero, esse aqui vai ser um ponto quanto? 50. 50 metros. Posição de A, 50, menos a posição de B, que é zero, vai dar quanto? 50. O que aqui está dizendo? Que A estava inicialmente a 50 metros de B. Com isso, eu posso estabelecer essas constantes aqui. Ó. Essas constantes nada mais simbolizam que a posição inicial dos meus corpos. Essa equaçãozinha aqui, ó, é conhecida. Função horária da posição para o movimento retilíneo uniforme. Onde? Posição final, posição inicial, mais velocidade vezes o tempo. Então, o que é que eu vou fazer? Substituir o CA aqui por 50 e o CB por zero, porque essa foi a minha convenção. Se eu tivesse convencionado aqui, sei lá, 150, aqui seria 100, mas no final das contas daria o mesmo resultado. Então, eu prefiro convencionar zero, que fica mais fácil. Qual é a condição que ele quer? Um instante de tempo, ele quer que você calcule um instante de tempo para que SA menos SB seja zero.
Qual é a condição para que SA e SB seja zero? Quando é que eu subtraio dois números e o resultado é zero? É quando eles são iguais. Tá? Então, nada mais é do que uma questão sobre encontro dos corpos. Tá? E a condição inicial para que ocorra, para que você resolva esse tipo de problema, é igualar as posições finais. Então, eu vou fazer o seguinte, ó, S de A de T vai ser igual a SB de T. Essa é a condição que ele quer. A condição inicial é essa. Quem é SA de T? É a equação que simboliza CA mais 40T. Eu descobri que CA é 50. Então fica 50 mais 40T. E SB é quem? 0 mais 50T. Vou só isolar o T. Tá positivo, vem para cá negativo. Fica menos 50T mais 40T. E o que não tem a variável T, eu vou levar para o segundo membro. Tá positivo, vai negativo. Então, foi negativo aqui, ó, menos 50. Menos 50T mais 40T dá menos 10T, igual a menos 50. Vou multiplicar tudo por menos 1, para ficar tudo positivo, né? Menos 1. Vai ficar T, 10T igual a 50. Logo, T igual a 50 sobre 10, que dá 5 segundos. Então, a resposta correta, tempo de encontro, 5 segundos. Fique atento. Se você faz uma questão desse tipo aí e o tempo dá negativo, volte, verifique. Se você não errou nada e o tempo deu negativo, os móveis não vão se encontrar. Não existe tempo negativo. Então, se sua resposta dá negativa, é porque os móveis não se encontram. Uma possibilidade para isso aqui, se A tivesse na frente, se B tivesse na frente de A, como A tem uma velocidade menor, ele nunca iria alcançar B. Então, não iria existir um encontro. Tranquilo? Espero ter ajudado vocês. Mais uma vez, a lista com esse exercício está aqui no link da descrição. Refaça as questões que eu fiz. Tente fazer as outras questões. Tá? Tem níveis variados. Dúvidas, sugestões e críticas, deixem aí no comentário. Segue lá nas redes sociais também. Um abração e até a próxima. Valeu!